Agora, no hospital é muito chato, tem um monte de enfermeira, médico o tempo inteiro, mas quando a gente vai para casa que a gente percebe que a gente Sim, está sozinho com um bebê, né? Não tem ninguém assim, não tem nenhum profissional. Lógico que a gente conta isso. com o apoio da família, amigos e tal. Como foram esses primeiros dias, assim? Foi desesperador? É, Foi então, procurando... quando a gente sai do hospital, a sensação é que você está levando para casa um computador sem manual, né? Sem nenhum tipo de display, que se é seu e você tem que programar aquilo e fazer com que funcione direitinho, né? Então, essa primeira sensação é de insegurança total. Você fala assim, será que eu sou capaz? Né? Quer dizer, você duvida da sua capacidade de fazer aquilo acontecer como tem que ser. Ao mesmo tempo, você tem o seu instinto, né? Que eu acho que também começa a aflorar e você também começa a pensar, né, se os meus pais conseguiram, eu também vou conseguir. É uma questão de ter, né, só um pouco de perseverança em algumas coisas, paciência, né? Começa o momento da paciência, né? Então, tudo ali dali para frente, sua vida vai mudar, né? Então, você tem que entender também que algumas coisas vão ter que se adaptar e tudo mais. A família ajuda muito nesse momento, né? Dá um respaldo muito grande. Você fala, bom, eu tenho apoio, eu tenho, né? Hoje nós vivemos na era do Google, né? Da informação e tudo mais. Sim, Então, tem um lado bom porque você tem a quem recorrer. Tem um lado ruim porque é muita informação, é, né? Então, no começo você fica meio perdido, todo mundo dando pitaco, todo mundo, né? Falando o que você deve ou não fazer. Eventualmente, claro, você até escuta porque é a voz da experiência e tal. Ao mesmo tempo, você tem que começar a filtrar, né? Até para você também entender que aquele momento é seu e que você tem que, né, fazer o que seu coração manda, o que você acha certo, né? Então, é muito esse importante começo você fica saber perdido, dividir. mas ao mesmo tempo é assim, é para você se adaptar à nova situação, né? Que daqui para frente tudo vai ser diferente, a sua rotina, até a maneira de encarar a vida, o seu tempo, né? Então tudo passa a ter uma nova dimensão, né? Exato. Como é hoje você lidar com a sua filha? Olha, então, como depois que passa esse período, né, em que é neném, né, que é bebê ainda, e você tem toda aquela questão da adaptação daquela situação, você vai começando a entender que a sua vida, você vai se adaptar, né, a cada situação de vida da criança e tudo mais e tal. Então, assim, hoje ela está com quase 6, né? Hoje o que eu antes achava que era um problema deixou de ser, e agora eu passo a ter outros tipos de problema e outras situações que eu tenho que me adaptar. Então, por isso que eu falo que a adaptação é algo que vai ser sempre, você vai sempre precisar se adaptar, não vai ter jeito, né? Ao mesmo tempo, cada momento de vida do seu filho, da sua filha, tem a sua beleza, tem os seus problemas e tem a sua beleza, né? Então eu tento enxergar dessa forma, né? Como eu disse, eu sofro de saudade antecipada, então eu já tenho saudade dos 6 anos, 5, 6 anos que ela tem, já tenho saudade do que já passou e tal, mas você tem que se adaptar e principalmente agora, acho que começa a surgir, né, já a partir dos 3, 4 anos, aquela questão da sua responsabilidade quanto ao que você vai transmitir para o seu filho, né? É diferente de você só cuidar do seu filho. Então, Sim, agora você passa a ter a questão dos valores que você vai passar, o exemplo que você vai dar, né? Então, você tem que se policiar muito mais em função disso. Então, hoje é assim, eu tô o tempo todo com ela, ela demanda bastante, né? E a criança vai tendo essa questão do feedback, então ela pede solicita a minha presença e a minha atenção, que às vezes é difícil, né? Porque né? o dia a dia é complicado, né? De Infelizmente. você chega cansado em casa e tudo, mas eu acho que a partir do momento que você entende a sua responsabilidade e que a sua presença é o mais importante, né? O resto flui e você consegue lidar com a situação, apesar do dia a dia que é complicado, de estar ali presente e curtir, né? Eu acho que o mais importante de tudo é você curtir cada momento, Cada né? momento. Como foi a primeira vez que você ficou sozinho com a criança em casa, cuidando, com a Na bucha ali roubada, na né? roubada? Não, na verdade demorou um pouco, porque assim, a família da minha esposa e a minha família também, mas principalmente a dela, sempre muito presente, né? Então, enquanto eu era bebê, sempre teve um apoio, alguém para ficar junto, e a própria Fabiana, minha esposa, ficou o tempo todo com ela, né? Como ela trabalha com eh,
projetos e tudo mais. Então ela teve essa disponibilidade de ficar pelo menos 6, 7 meses, né, dedicada. Legal. Isso foi muito importante no começo. Então demorou para eu ficar sozinho, né? Então quando eu realmente fiquei sozinho com ela, ela já tinha mais de um ano. Claro, ainda inspira muitos cuidados e tudo mais, mas já não é aquele medo de quebrar e nem aquele medo, né, de qualquer coisinha que você faça, da coisa tomar um vulto maior e tal. Então, eu também pude curtir essa sensação de estar com aquele ser ali que depende de você, né? Que tem aquela a necessidade de tudo que ela for fazer, você precisa estar perto, ajudar na alimentação, no banho e tudo mais. Mas já foi um contato um pouco mais tranquilo para mim, porque eu acho que pai, principalmente, tem essa questão né, de você segurar, de tal, você tem medo de que quebre, né? Então acho que Com certeza. eu já curti um pouco mais porque ela já estava mais velha, né? Mais grandinha. Uhum. E a escola, assim, a escolha da primeira escola, os primeiros dias de aula, né? Aquela sensação de abandono, como é Sim, que sim. foi essa experiência? A escolha da escola, a gente, claro, né, principalmente morando numa cidade grande, a proximidade é um fator importante, né, até porque tem uma logística envolvida, você tem que, né, todo dia levar, buscar, então a proximidade sempre é um fator importante. A gente buscou também uma escola que tivesse uma filosofia que a gente acha que seja mais produtiva para a criança, né? Então isso também contou bastante, mas principalmente a proximidade. Eu acho que você ter a escola perto da sua casa facilita em muitos sentidos, né? O primeiro dia foi terrível, né? Eu costumo dizer que a escola é a primeira separação verdadeira dos pais com o filho, né? Com a filha. Então, a sensação que você está deixando no meio da rua, que você está simplesmente abandonando o seu filho, mesmo que você vá Largando. depois de algumas horas você vai, né, tá junto com ela de novo. Mas é muito difícil. Para criança, eu não acho tanto, apesar de que é uma situação nova, mas tem todo um atrativo ali também da situação. Agora, para os pais é terrível. A gente chorou, ficou nervoso, achando que aquele sentimento de culpa, né? De, puxa, eu tô aqui trabalhando e cadê meu filho e tal. Mas aí, isso também é um aprendizado, né? Isso é uma adaptação e é pro resto da vida, Se né? sente culpado de estar se divertindo no trabalho. Exato. Essa E o foi boa. sentimento de culpa te acompanha ao longo da vida, né, de pai e mãe. Então é algo que você também está se adaptando, né? Essa separação. Isso é uma palavra que não tem como. Todos os dias eu sinto isso, né? Quando eu Sim. saio de manhã e tal. Então faz parte do aprendizado, né? Quais são as dificuldades que você acha que você tem? Sei lá, nunca gostou de trocar fralda de cocô, não gostava de ficar parado dando leite, ou até hoje mesmo, não gosta de buscar na festinha, sei lá, quais as dificuldades que você acha de si? Assim? Bom, em relação a esse negócio de cocô que você falou, né, e tudo mais, é um mito que a gente, claro, sempre tem e tudo, mas quando chega a sua vez, que é a sua vez de encarar, você encara até porque depende de você, né? Então, quando olha, é com você, vai lá e você tem que encarar e a coisa rola. Mas uma das coisas que eu sinto muito assim hoje é a minha preocupação de estar fazendo a coisa certa, né? Então hoje você tem muita informação rolando, você tem muitas pessoas te dizendo o que fazer, o que não fazer, né? Eu acho que filtrar tudo isso aí é o mais complicado, né? Se você tem a preocupação com isso é uma coisa que te acompanha e você fala, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que é por aí e tal? Ao mesmo tempo, você tem que acreditar no seu feeling, entendeu? Com Você tem que certeza. acreditar no seu, né, nos seus valores e tal. Uma coisa que é muito difícil é dar o exemplo, Essa parte né? pega. O exemplo é complicado porque a partir daquele momento você é o super-herói de alguém, né? E aí essa responsabilidade ela é uma coisa que realmente é assim, é dia a dia, né? Então um deslize que você dá, uma atitude impensada que às vezes na emoção ali você toma, você fala, puxa, não era isso que eu queria passar, não, acho que não foi legal. E aquilo vai causando impressões, né? Então, acho que para mim o que mais pega é isso, é esse lance de tipo, né, todo dia Se policiar o tempo você inteiro, tem né? que estar ali, não é para ser perfeito, porque ninguém é e se você passar isso, você está passando algo errado também. Mas ao mesmo tempo você tem que, né, pensar muito nisso, quer dizer, o que eu tô
passando para o meu filho e para minha filha, né, como ela vai reagir na situação baseada na forma como eu reajo, né? E isso você percebe muito bem, né? Quer dizer, você solta um palavrão, em 3 segundos ela está soltando um palavrão, né? Isso tem que Então você tomar tem que se cuidado. Acho que policiar todo mundo tem bastante. uma historinha Eu dessas, tenho, né? tenho mais uma coisa também com certeza a minha esposa ela vai concordar comigo, que às vezes eu sou muito mole, né? Ou seja, é, no sentido de que eu sei que às vezes eu deveria ser um pouco mais rígido em algumas decisões, só que ao mesmo tempo eu penso, puxa, mas é criança, tem que ter uma infância bacana, como eu tive, né? Então isso você acaba arranjando desculpas, um monte de desculpas para amolecer, falar, tudo bem, vai, come esse doce, faz aquilo e tal. E isso é difícil porque você é pai, né? Você A gente tem a tendência de amolecer justamente no que a gente gostaria que tivessem Exato. Você quer que amolecido, onde a gente se identifica, né? porque você quer que seja uma infância dourada, né? Como né? Aquela coisa sempre tudo sempre, mas não dá, né? Na verdade é aí que começam os limites, o não é uma constância, então saber lidar com esse equilíbrio, né? Entre o não e o sim também é algo muito complicado no dia a dia, né? Com certeza. Falando em dia a dia, como é a rotina da sua filha ultimamente, assim, durante a semana, de manhã até a noite, fim de semana, como é? A gente tenta manter uma rotina, né? Acho que a rotina para uma criança é uma coisa importante até para ela se sentir segura e saber como é que as coisas acontecem. Isso facilita muito também a nossa vida, né? Porque a rotina estabelece regras ali que você não precisa ficar o tempo todo, né, discutindo com a criança e tudo mais. Hoje ela acorda normalmente por volta de umas 7 da manhã, já está pulando, normal, né? Você já se acostuma com essa vida de bombeiro, já, né? De já acordar. E é uma alegria porque normalmente ela vem já vibrando com o fato de que você vai poder brincar com ela por um tempo, né? É difícil você ter esse espírito toda manhã, porque você está, né, acabando de acordar. Mas como eu falei, como eu já sofro de saudade antecipada, eu falo, bom, um dia eu não vou ter isso, né? Não vou ter essa sensação da minha filha me acordando, pai, vamos brincar, vamos lá e tal. Então eu tento ver da melhor forma possível. Às vezes eu tô com sono, mas vamos lá, porque eu sei que um dia isso não vai acontecer, né? Então de manhã eu tenho 2 horinhas para ficar com ela. Ela fica num período integral na escola, né? Até porque eu e a minha esposa a gente trabalha, então é difícil, né? Ficar com ela meio período que seja. Então ela vai de manhã entre umas 9 e sai às 5h30, né? A gente não estabeleceu ainda a questão do banho. Então tem dia que ela chega a tomar banho, tem dia que ela demora um pouco mais e tal. Isso complica às vezes, porque às vezes aí o banho para ela é uma situação assim, não quero tomar banho. Então é uma briga diária, né? Mas acho que é a única coisa que ela não tem uma rotina, porque a gente estabeleceu também horário de dormir, né? Então 8h30, 9 horas no mais tardar ela está dormindo e a gente às vezes briga com ela para que isso aconteça, né? Porque a gente sabe que é importante, né, o sono, Muito importante para né? E pra então gente também é, né? Mas a pra gente gente também já pode deixar pra lá um pouco. Então, assim, a gente conseguiu, com essas regras, essa rotina diária, também trazer um pouco de paz para o nosso dia a dia. Então, tem hora de brincar, tem hora de dormir, né? Então, para nós, está sendo bom porque a gente consegue também estabelecer uma paz em casa, né? Muito Então, isso legal. é importante.